O Afundaço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundaço. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos fazer uma antevisão do que se vai passar no fim de semana de 28 e 29 de janeiro e no dia 1 de fevereiro nos campos, onde as equipas alentejanas e algarvias competem em campeonatos nacionais. E vamos começar com a equipa sénior do Imortal, que para a Liga Betclic vai até a Arena do Ovar defrontar a quarta classificada desta prova, a Ovarense, dia 28 de 1, amanhã, pelas 16 horas. Recordamos que o Imortal está num complicado nono lugar, embora numa luta direta com mais 4 equipas. O Jogueira, que está em sexto, o Vitória de Guimarães em sétimo, o Desportivo da Póvoa em oitavo, o Imortal em nono, todos com 25 pontos. E ainda temos o Lusitânia dos Açores com 24 pontos, mas com menos um jogo. No entanto, o calendário do Imortal não é fácil, pois, após esta deslocação à casa da Ovarense, ainda vai à casa do Oliveirense, e que também é um jogo muito complicado. Portanto, embora esteja a torcer pelo Imortal para eles conseguirem passar à fase de disputa do campeonato do título, tal vai ser muito difícil, pois penso que vão ser 2 fins de semana muito complicados e que vão dificultar e muito a vida aos moços da Albufeira. Passando agora para a Liga Betclic feminina, este fim de semana retoma a Liga Betclic, que esteve parada devido à disputa da Taça Federação, e a equipa do Imortal, moralizada pela excelente prova que efetuou, vai até Vagos, defrontar uma das últimas classificadas, a Associação Desportiva de Vagos, que ocupa o 11º lugar, e o jogo vai ter lugar dia 29 de 1 pelas 16h30. E se a equipa albufeirense quer manter o lugar de acesso aos playoffs, pois, recordo que a turma algarvia ocupa nesta altura o 6º lugar, numa fase onde são apuradas 8 equipas, não pode de maneira nenhuma facilitar nestes encontros contra equipas teoricamente mais fracas. Portanto, a minha previsão é a equipa do Imortal voltar para casa com uma vitória no bucho. Passamos agora para a Proliga, Zona Norte, onde o Elétrico Futebol Clube de Ponte Sor recebe o Sporting Clube de Vasco da Gama. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Ponte Sor, dia 28 de 1, pelas 17 horas. E vai ser um jogo entre o Lanterna Vermelha e uma das equipas que estão a lutar para serem apuradas para a fase de promoção, mas que se encontra mesmo acima da linha d'água e não vai querer desperdiçar a oportunidade de amealhar mais um triunfo num jogo contra uma equipa teoricamente mais fraca. Não acredito que a equipa alentejana consiga arranjar forças para resistir a esta situação e dificilmente os jogadores alentejanos vão levar a vitória neste jogo. Noutro jogo da Proliga, mas agora para a Zona Sul, o Ginásio Olhanense recebe o Belenenses no pavilhão do Ginásio Olhanense dia 28 de 1 pelas 16h30. E vai ser um jogo extremamente importante para o ginásio, pois esta equipa do Belenenses pode ser uma das adversárias na fase de manutenção que o ginásio previsivelmente vai disputar. Lembro que esta fase é disputada entre as 4 últimas classificadas do Norte e as 4 últimas classificadas do Sul. E segundo reza o regulamento, disputarão uma pool a 2 voltas, jogando apenas contra os adversários da outra zona, ou Norte ou Sul. E os resultados obtidos na primeira fase, com os clubes que estavam na mesma série, contam. Sendo no fim despromovido um clube por cada zona, o que é uma confusão grande, porque pode acontecer que um clube, por exemplo, da Zona Norte, nesta fase, acabe por ficar em 4º lugar, portanto com 4 equipas atrás, mas no entanto é despromovido por ser para a Zona Norte. Confuso? Não, só vocês é que acham. No entanto, o regulamento é o que é e o ginásio já leva o handicap de ter perdido 2 jogos contra o Benfica Sub-23. Tendo, no entanto, uma vitória sobre o Belenenses obtida em Belém. Portanto, será muito importante este confronto de pelo menos porque pelo menos contra um dos adversários diretos ter uma vantagem, que eu não acredito que o Belenenses safe deste grupo. E calha bem o ginásio poder entrar nesta fase pelo menos com a hipótese de ter uma vantagem sobre o Belenenses. Vai ser um jogo extremamente importante para o ginásio, este e o próximo, quando o ginásio for até a casa do Portimonense, e vão ser 2 jogos que vão definir e muito o futuro da equipa. Portanto, o outro jogo, o Barreirense recebe o Portimonense no pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol.
O jogo vai ser dia 28/1 pelas 18 horas. E vai ser mais um jogo muito complicado para uma equipa algarvia. Também com o pé e meio no grupo de manutenção, Portimonense, Porto e Pesca, e desloca-se à casa do Barreirense, uma equipa com grande historial no basquete português. E que anda a tentar subir, mas cuja classificação não está famosa, pois é quinto, com os mesmos pontos que o quarto, que é o Belenenses. E não pode, sob pena de perder o comboio, não pode perder pontos, especialmente contra equipas que estão abaixo dele na classificação. Vai ser um jogo de nervos, como todos os que acontecem nesta altura, mas eu acredito que a equipa da Margem Sul vai levar a melhor sobre os algarvios. Passando agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina, Zona do Sul, o Clube de Basquete Albufeira recebe a Academia do Lumiar no pavilhão municipal. Na Escola Secundária de Albufeira, o jogo vai ser dia 28/1 pelas 16h30. E o CBA recebe uma das equipas mais fracas deste grupo, com a Academia do Lumiar, que segue na penúltima posição, e é uma ótima oportunidade para amelhar pontos e, sobretudo, não dar hipótese que o seu concorrente direto, o Montijo, que nesta jornada recebe o Basquete Almada, que é favorito a vencer, ganhe alguma vantagem, para depois, na jornada seguinte, discutir entre ambos um dos lugares à mesa dos grandes. Sempre com o olho no Scalipos, que é o terceiro interveniente nesta luta e que nesta altura segue em frente por um ponto, e que ainda vai ter uns jogos bem complicados pela frente. Fora desta luta está o Sporting Farense, primeiro classificado, e o Imortal Sub-23, segundo, que já estão com uma margem pontual que os põe a salvo de eventuais sobressaltos, e que na quarta-feira, dia 25, se defrontaram no pavilhão do Farense, com o resultado a ficar em 64-58 a favor do Farense. Mas, tal como eu tinha previsto, o Imortal deu uma luta cerrada até mesmo ao fim, embora com muitas vicissitudes pelo meio, pois na primeira jogada do desafio perdeu um dos seus melhores jogadores, o Filipe Gauert, que jogou 27 segundos e teve de deixar o jogo para ser assistido nos balneários, já não regressando. Jonathan Silva também teve que deixar o jogo com uma entorse bastante grave a meio de mais ou menos do quarto período. E a culminar tudo, quando o jogo estava muito nivelado, o melhor jogador da equipa de Albufeira, o Salvador Victo, que ainda no fim de semana esteve a comandar a equipa de sub-18 masculino que venceu a fase final deste escalão, fez a quarta falta. E a equipa do Farense aproveitou-se de um ligeiro desnorte dos jovens jogadores do Imortal para alcançar uma margem de 10 pontos, que depois lhe deu para ir gerindo até ao fim. No entanto, apesar do frio que estava no pavilhão, foi um espetáculo intenso, com muitas nuances táticas, e onde a equipa do Farense nunca pareceu muito à vontade com a defesa agressiva que os jogadores albufeirenses montaram. De destacar no Farense, mais uma vez, o Marcos Terry, que foi o melhor marcador do jogo com 20 pontos, sendo que na equipa do Imortal o melhor marcador foi Salvador Victo, que é um jogador fabuloso, com 13 pontos, como melhor jogador do Farense. E do jogo foi o Rafael Wilner, pela segunda semana consecutiva, com 11 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola e 21 pontos de valorização. Sendo que pelo Imortal, o melhor jogador foi o Jonathan Silva, mesmo não jogando o jogo inteiro, o melhor com 9 pontos, 8 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola, 2 desarmes e 15 pontos de valorização. Num jogo como este, que foi um espetáculo rasgadinho, a espaços bem jogado, e com todos os jogadores a atuarem no limite, vou fazer uma menção que normalmente não costumo fazer, mas que aqui acho de inteira justiça, que foram os árbitros do jogo, 2 jovens, o Tiago Alegre e o João Custodinho, fizeram um trabalho bastante aceitável, que acabou por não agradar em períodos a umas e a outras, mas que no global foi muito bom. Finalmente, não quero deixar de referir, por ser de inteira justiça, uma palavra de louvor para a assistência que praticamente lutou uma das bancadas do pavilhão e que, do princípio ao fim, não parou de apoiar as equipas da sua predileção. Sendo que aqui também quero dar uma palavra de apreço à claque do Imortal, que não parou de apoiar os seus rapazes. Assim, dá gosto de ver basquete. Vamos agora falar da competição Campeonato Nacional da Primeira Divisão Feminino Zona Sul. Nesta competição, as 4 primeiras classificadas jogam entre si. O André de Rezende, terceiro, desloca-se até Carcavelos para jogar contra a 4ª classificada, Quinta dos Lombos. Jogo a ter lugar dia 28/1 pelas 14h15 no pavilhão 14h15
no pavilhão desportivo dos Lombos. Num jogo em que a vitória é muito mais importante para a equipa da casa que para as aburenses, pois, mercê de um fim de semana passado 100% vitorioso, já conseguiram o apuramento para a disputa da fase de subida. Enquanto que a Quinta dos Lombos, que tem apenas um ponto de vantagem sobre a quinta classificada, o CIMEC, que recebe o Marítimo e é favorita a ganhar, não pode deixar-se apanhar. E, além disso, se as alentejanas conseguirem a vitória, que estou certo vão fazer por isso, a equipa do clube de basquete de Queluz perder, como é previsível, as aburenses podem subir um lugar na classificação e a equipa da Quinta dos Lombos pode ver a sua vida a ficar muito complicada. Noutro jogo desta série, o Ferragudo recebe o clube de basquete de Queluz na nave desportiva de Ferragudo, dia 29 de 1, pelas 15 horas. É o outro jogo entre as duas primeiras classificadas, que o ACD Ferragudo é muito favorito a ganhar este jogo, pois, com toda a certeza, ainda tem em mente o último jogo em casa, que foi derrota com o André de Rezende, e não devem querer fazer desta situação um hábito. Pelo lado dos jogadores de Queluz, vão efetuar o jogo com o ouvido sobre o que se vai passar em Carcavelos, para saber se mantêm o segundo lugar ou não. Vamos passar agora ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculino, Zona Sul D, onde o Futebol Clube Barreirense Sub-23 recebe o André de Rezende no ginásio sede do Barreirense, dia 27 de 1, hoje, pelas 21h30. E vai ser um jogo entre o Barreirense, que já não tem grandes objetivos, pois dificilmente será apurado para a segunda fase, e a equipa de Évora, que está em primeiro lugar do grupo E, e a disputar uma das vagas de acesso à subida de divisão. Dou ligeiro favoritismo aos alentejanos, embora as equipas sub-23 de clubes, que estão a jogar em patamares acima, raramente sejam fáceis de derrotar. Noutro jogo desta série, aliás, vamos falar agora de dois jogos em um, que vão ser os jogos que vão ter como intervenientes o Atlético de Reguengos, que vai ter um fim de semana com dois jogos em Reguengos. No sábado recebe o Cabo Grândola, e os jogos vão ter lugar de sábado e domingo, dia 28 e 29, pelas 15 horas. Sábado contra o Cabo Grândola e no domingo contra o Estoril. São dois jogos que são duas equipas que estão atrás dos Reguengos na classificação e que podem dar algum ânimo a uma equipa que tem passado por períodos muito difíceis. Eu, que até nem sou faccioso, nem nada, para quando o assunto é o Atlético de Reguengos, dou inteiro favoritismo à equipa da casa. No Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, Série Sul E, o Ferragudo recebe os Tubarões de Quarteira na nave desportiva de Ferragudo, dia 28 de 1, pelas 18 horas. E é um jogo entre duas equipas já com poucas hipóteses de aspirarem a um lugar na segunda fase, sendo que neste jogo dou algum favoritismo à equipa da casa. Outro jogo desta série, entre o Clube de Basquete Albufeira Sub-23 recebe o Beja Basket Clube no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 29 de 1, pelas 16h30. E estas duas equipas estão empatadas em pontos, sendo que o CBA segue em terceiro e o Beja em quarto, ambos com 16 pontos e ainda com aspirações a integrarem o grupo B. Embora não seja fácil, neste jogo vou pelo coração e acho que a equipa de Beja vai vencer. Outro jogo desta série vai ser o Ginásio Olhanense Sub-23 a receber o Ferragudo no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 1 de 2, pelas 21 horas. Vai ser um jogo entre duas equipas com espíritos diferentes. O Ginásio segue destacado no primeiro lugar e com reais hipóteses de ser apurado para a segunda fase. E o Ferragudo, que está a jogar apenas para competir. Dou inteiro favoritismo aos jogadores de Olhão. Outro jogo neste dia, mas é às 21h30, dia 1, vai ser os Bons Joanenses que recebem o Portimonense Sub-23, no pavilhão municipal da Penha, em Faro. Vai ser um jogo entre uma equipa que não pode perder pontos se quiser ser apurada para a segunda fase, o Portimonense, e outra que está em último lugar da sua série. Vou pela vitória dos jogadores do Barlavento, que sendo que os jogadores do CBA e do Beja estão a torcer pela vitória da equipa de Faro. Passando agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminino, Zona Sul C, o Montijo Basket recebe o Sporting Farense no pavilhão municipal número 1 do Montijo. O jogo vai se efetuar dia 29 de 1, pelas 15 horas. E vai ser um jogo entre a quarta classificada do Montijo e a líder da série, o Farense, num campeonato onde as situações já estão definidas quanto a apuramentos para a segunda fase,
Pois, num grupo de 6 equipas, 4 são apuradas. E nesta série há 2 equipas declaradamente mais fracas. Portanto, jogo tranquilo para ambas as equipas, onde eu espero a vitória venha a sorrir à equipa forasteira. E vai ser este o panorama de jogos nacionais para as nossas equipas este fim de semana. Antes de terminar, aproveito para dar destaque às competições regionais que vão ter lugar este fim de semana, quer no Alentejo, com a disputa da fase final de sub-14 masculinos em Beja, no pavilhão da Escola Santiago Maior, sendo que o calendário vai continuar a ser disputado em regime de todos contra todos. As festividades começam pelas 9h30 da manhã de sábado, dia 28, com o jogo entre o Beja e o Núcleo de Sporting de Vendas Novas. Pelas 11h30 joga o Atlético de Terrenhos contra os Salesianos de Évora. Depois, à tarde, temos jogos às 16 e às 18 horas. No dia seguinte, domingo, os jogos vão ser às 15 e às 17. No Algarve, em Portimão, disputam-se as fases finais de sub-16 masculinos no pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, também em regime de todos contra todos, e a começar já hoje, sexta-feira, pelas 19h45, com o jogo entre o Portimonense e o Sporting Farense. Seguindo pela 21h45, o jogo entre os Tubarões de Quarteira e o Ginásio Olhanense. No sábado temos jogos às 18h30 e às 20h30, e no domingo encerra-se a jornada com jogos às 15h30 e 17h30. Igualmente em Portimão, disputa-se a fase final de sub-16 feminino no pavilhão desportivo da Boa Vista, também em regime de todos contra todos. E a começar já hoje, sexta-feira, pelas 19h45, com o jogo entre o Imortal e o Ferragudo. Seguindo-se pelas 21h45, o jogo entre o Portimonense e o Ginásio Olhanense. No sábado temos jogos às 14h16h30 e no domingo encerra-se a jornada com jogos às 9h30 e às 11h30 da manhã. Portimão, este fim de semana, vai ser a capital do basquete algarvio jovem. Portanto, e fazendo o apanhado, mais uma vez, alternativas para ver basquete não faltam. Ninguém tem desculpa por ficar em casa com tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós ficamos por aqui, até porque temos que ir a correr para um pavilhão algures. Desejo um bom fim de semana, para a semana cá estaremos e já sabem, não se esqueçam, grandes jogos de basquete.